Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do canal No Mundo da Farmacologia. Hoje nós vamos começar a falar dos fármacos usados para os distúrbios cardiovasculares. Então, vão ser vários vídeos, né, falando sobre as patologias e os fármacos que são usados, né, para distúrbios cardiovasculares. Então, para quem não me conhece, sou a professora Priscila, sou PhD em farmacologia e este canal No Mundo da Farmacologia tem o intuito de ter temas de farmacologia, de fisiologia, temas que vocês podem acessar rapidamente, temas únicos para que facilite o entendimento. Então, são aulas curtas que vocês vão ter fácil acesso. Então, vamos dar início à nossa aula, falando dos fármacos cardiovasculares. Então, os fármacos que são usados na terapia das patologias cardiovasculares, eles têm efeito sobre a frequência e o ritmo cardíaco, né? Logo, nas arritmias cardíacas, tem efeito sobre a contração miocárdica, por exemplo, na insuficiência cardíaca, e efeito sobre o metabolismo e o fluxo sanguíneo, que ocorre na insuficiência coronariana. Então, a gente vai ver os fármacos que são usados. Inicialmente, nós vamos falar dos antihipertensivos, que também são fármacos usados na terapia cardiovascular. Depois, nós vamos adentrar aos outros temas, né, separadamente. Vou explicar um pouco sobre a insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca e as arritmias, ok? Em vídeos separados. Então, os fármacos cardiovasculares como antihipertensivos, né? Então, nós temos os agentes simpaticolíticos, os vasodilatadores, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os antagonistas do receptor de angiotensina 2, os diuréticos e os bloqueadores de canais de cálcio. Então, em primeiro momento, nós vamos nos atentar para esses fármacos aqui, a essas categorias, certo? Na aula de hoje, nós vamos entender um pouco do que é a hipertensão e nós vamos falar dos agentes simpaticolíticos. Nas próximas aulas, a gente vai ver diuréticos, bloqueadores de canais de cálcio e na terceira e última aula, com antihipertensivo, nós vamos ver os outros temas, ok? Então, a hipertensão ela é definida como uma síndrome caracterizada por apresentar níveis tensoriais elevados, associados a alterações metabólicas, hormonais e a fenômenos tróficos. Então, ela é caracterizada por apresentar esses níveis tensoriais elevados, que estão sempre associados a algum outro fenômeno. Então, quais são as causas específicas, né, da hipertensão passíveis de tratamento? A constrição arterial da artéria renal, a coarctação da aorta, o feocromocitoma e o aldosteronismo primário. Professora, a senhora falou aí muita coisa, não entendi nada. A gente vai esmiuçar isso aqui, ok? Vamos falar item por item. Logo, por exemplo, a constrição da artéria renal, né, a gente pode dizer que corresponde a uma diminuição do fluxo sanguíneo através de uma ou ambas as artérias renais ou seus ramos. Então, a oclusão dessa artéria renal, ela corresponde à interrupção completa do fluxo sanguíneo de uma ou de ambas as artérias, né? Então, eu posso ter oclusão, que é a interrupção total, ou eu posso ter somente uma diminuição do fluxo sanguíneo arterial renal, em ambas as artérias renais ou nos seus ramos descendentes, ok? Já a coarctação da aorta, ela é uma obstrução também parcial da passagem de sangue na artéria aorta. Né? A gente sabe que a aorta é a principal artéria do corpo humano, né? Ela emerge do ventrículo esquerdo, que é a estrutura do coração que tem uma função de bombear sangue e sangue oxigenado do corpo para todas as células. Então, essa coarctação ela é a obstrução parcial da passagem do sangue pela aorta. Já o feocromocitoma são tumores compostos de células cromafins que sintetizam e liberam as catecolaminas. Então, os portadores de neoplasia, né, dessa neoplasia do feocromocitoma, eles apresentam sintomas
que são clássicos, e um deles é a hipertensão arterial. Além disso, eles apresentam cefaleia, sudorese, taquicardia, tudo isso decorrente da excreção de catecolaminas de uma forma não controlada, ok? Já o aldosteronismo primário, ela é uma forma, é a forma mais comum de hipertensão. Ela é potencialmente tratável, né, curável, e é responsável por pelo menos 5% dos pacientes hipertensos, sendo a maioria dos pacientes é normocalêmico, ou seja, eles têm um nível de concentração de potássio no sangue normal, ok? Então, essas causas são causas específicas, né, de hipertensão e são passíveis de tratamento. Então, as causas inespecíficas da hipertensão. Nós temos causas como a raça, a alteração do sistema nervoso autônomo, dieta, herança genética, estresse e a resistência vascular periférica. Então, essas são causas inespecíficas. Quais são os fatores de risco para gerar hipertensão? Então, pessoas que apresentam colesterol maior que 240 miligramas, que apresentam HDL com baixo HDL, pessoas com diabetes, que apresentam hipertrofia ventricular, que são usuárias do tabaco, né? Pessoas que fumam, o tabagismo, que apresentam apneia de sono, o sedentarismo, como uma das maiores causas, os maiores fatores de risco para a hipertensão, de 60% a 80%. O sobrepeso ou obesidade, com 66%, que está diretamente atrelado ao sedentarismo. E as pessoas que apresentam hiperinsulinemia, que tem aí 50% dos casos. Então, esses são os fatores de risco. Quer dizer que todo mundo que fuma vai ter hipertensão? Todos os sedentários são hipertensos? Todas as pessoas diabéticas? Não. Não quer dizer 100% dos casos, mas quer dizer que eles têm uma chance maior do que as pessoas que não apresentam nenhum desses fatores, ok? Se você apresentar mais de 2 ou 3 desses fatores, sua chance aumenta ainda mais, né? Então, quanto mais fatores você somar, maior a sua chance de desenvolver uma hipertensão. Então, quais são esses fatores que influenciam a pressão arterial? A gente sabe que pressão arterial ela é igual o débito cardíaco vezes a resistência periférica vascular. Ah, professora, eu não entendo nada disso. Nós temos um vídeo falando sobre pressão arterial, certo? É importante dar uma olhadinha. A resistência periférica, ela depende do volume arteriolar, né? Então, da capacitância desse vaso, da resistência desse vaso. O débito cardíaco, ele vai depender da frequência cardíaca, da contratilidade e da pressão de enchimento, ou seja, do volume sanguíneo e do tônus venoso. Então, toda essa parte circulatória, né, do volume da artéria, né, dos vasos em si, o volume sanguíneo, o fluxo que chega aqui nesses vasos, essa pressão de enchimento, isso atrelado à frequência e à contratilidade vão nos delimitar o débito cardíaco e a resistência, que juntos nos dão a pressão arterial, né? Então, quanto maior a resistência de um vaso, quanto maior o débito cardíaco, maior a pressão arterial. Se eu tenho um débito cardíaco alto e uma resistência vascular menor, eu tenho uma pressão menor. Se eu tenho um débito cardíaco baixo, uma resistência vascular baixa, eu tenho aí uma pressão arterial menor, certo? Então, eles são diretamente proporcionais. O mecanismo de regulação da pressão arterial. Então, se para ter um aumento da pressão arterial, né? Quando eu tenho um aumento da pressão arterial, o que acontece no meu organismo? Eu vou ter que ter um aumento, por exemplo, de uma atividade simpática, com ativação de adrenorreceptores beta 1 no coração, aumenta a contratilidade, ativação de adrenorreceptores alfa 1 nos músculos lisos, que vai aumentar a resistência periférica, causando vasoconstrição, aumenta aqui o débito cardíaco e eu tenho aumento da pressão arterial. Se eu tenho
uma diminuição, um fluxo renal sanguíneo diminuído. Isso faz com que eu libere renina, que nos rins, pelos rins, que vai liberar o angiotensinogênio no fígado, que se transforma em angiotensina 1, que se transforma em angiotensina 2, que tem uma ação vasoconstritora e já atua aqui na resistência periférica, aumenta essa resistência periférica. A angiotensina 2 também estimula a liberação lá na suprarrenal de aldosterona, que aí a gente entra naquele ciclo, né? Renina, angiotensina, aldosterona, né? A aldosterona liberada lá na suprarrenal, ela aumenta a retenção de sódio, automaticamente a gente aumenta a retenção de água, aumenta o volume sanguíneo, que aumenta o débito cardíaco, né? Aí eu tenho, quando você tem um baixo fluxo sanguíneo renal, eu tenho uma diminuição da velocidade de filtração glomerular. Então, quando a gente tem uma diminuição dessa filtração glomerular, né, eu tenho uma diminuição da pressão arterial e a gente tem esses mecanismos de controle. Temos um vídeo que chama Controle da Função Renal. Esse vídeo, ele mostra bem explicadinho esses mecanismos de regulação renal que vão agir diretamente na pressão arterial, certo? Quem quiser mais detalhes, busquem esse vídeo, tá aí no canal. Então, a classificação da pressão arterial acima de 18 anos. A pressão arterial ótima é aquela 12/8. Ela é normal até 13/8,5. E ela é limítrofe, onde a gente tem 139/89. É o limite, né? A partir de 14/9, ela é considerada hipertensão. Aí nós temos os estágios da hipertensão. Hipertensão leve, até 159/99, hipertensão moderada, 179/109, hipertensão grave, 180/110 e uma sistólica isolada, que é 140/90. Então, o valor mais alto da sistólica ou diastólica estabelece o estágio do quadro hipertensivo. Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para a classificação do estágio. Então, a pessoa que apresenta uma pressão 15/8, ela é considerada hipertensa? Sim. A gente considera pelo menos uma das pressões sistólicas, né? A sistólica ou a diastólica, uma delas estiver alterada, nós já podemos classificar como uma hipertensão, e aí tem que se investigar o porquê dessa hipertensão alterada. Então, os agentes hipertensivos, né? Antihipertensivos. Nós temos simpaticolíticos, vasodilatadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, antagonista do receptor de angiotensina 2, diuréticos e bloqueadores de canais de cálcio. A gente vai falar agora dos agentes simpaticolíticos, né? Então, os agentes simpaticolíticos são os medicamentos que são os inibidores adrenérgicos, né? Nós temos os de ação central, os alfa-1 e os beta-bloqueadores, né? Os de ação central, nós temos a alfa-metildopa, a clonidina, guanabenzo, moxonidina e rilmenidina. O alfa-1 bloqueadores, nós vamos ter doxazosina, prazosina e trimazosina. E os beta-bloqueadores, que são os mais conhecidos, nós temos atenolol, bisoprolol, metoprolol, nadolol, propanolol e pindolol. Aqui nós temos a posologia. Então, aqui nós temos a posologia, né, a dosagem mínima e a dosagem máxima, e os números de doses por dia, né? Professor, isso aqui influencia alguma coisa? Não, isso aqui é só para a gente ter uma noção, certo? A gente não compara a dose mínima e máxima de nenhum deles. O que vai importar é o efeito mesmo deles, que vai definir qual deverá ser utilizado. Então, os inibidores adrenérgicos de ação central. Nós temos a clonidina, metildopa, guanabenzo, que são agonistas seletivos alfa-2, né? Antihipertensivos de ação central. Então, se eles são agonistas seletivos alfa-2, a gente lembra lá na configuração da liberação dessas catecolaminas, da adrenalina, os receptores alfa-2 são os receptores inibitórios. Lembram? Então, nós temos o alfa-1, beta-1, beta-2 e nós temos o alfa-2. O alfa-2 ele é um receptor
inibitório. O que significa ser um receptor inibitório? À medida que ele acopla a adrenalina, a noradrenalina nesse receptor, ele tem uma capacidade de impedir que mais noradrenalina seja liberada na fenda sináptica. Então, se eu tenho um agonista seletivo alfa-2, isso quer dizer que ele tem uma seletividade para os receptores alfa-2, ou seja, ele não vai interagir em beta nem em alfa-1. Isso faz com que ele haja em alfa-2 e essa interação dele com o receptor alfa-2 causa uma inibição do fluxo de liberação dessas catecolaminas, no caso a noradrenalina, para a fenda sináptica. Ok? Então, os inibidores adrenérgicos de ação central, eles são agonistas seletivos alfa-2, clonidina, metildopa e guanabenzo. E o fato deles serem seletivos diminui aí efeitos colaterais. Quais são os efeitos adversos? A gente tem sonolência, sedação, boca seca, hipotensão postural e disfunção sexual. A alfa-metildopa, ela pode causar galactorreia, anemia hemolítica, lesão hepática. Né? Então, ela não deve ser usada por pessoas que têm alguma disfunção hepática. A clonidina, ela pode causar uma hipertensão de rebote e ela causa mais boca seca do que é o normal. Por que essa hipertensão de rebote? Hipertensão de rebote é uma compensação do corpo por um quadro hipotensivo. Né? Então, a pessoa entra num quadro hipotensivo causado pela clonidina ao inibir, né, ao inibir que mais noradrenalina seja liberada na fenda sináptica, e essa inibição, essa ação da clonidina no receptor alfa-2 adrenérgico faz com que possa ter que aconteça uma hipotensão e pode gerar uma hipertensão de rebote. As ações desses fármacos, né? Então, ela diminui o estímulo adrenérgico central, né? Porque reduz a liberação de noradrenalina na fenda sináptica. Ocorre a redução da pressão arterial, que ela vai decorrer de uma diminuição da frequência cardíaca, um relaxamento dos vasos de capacitância, uma diminuição da resistência vascular periférica, principalmente na posição ereta. O fluxo sanguíneo renal, ele vai ser mantido, então ele é usado em pacientes que apresentam também insuficiência renal e produz retenção de sódio e água. Então deve ser associado com um diurético para que você consiga eliminar aqui esse sódio e essa água. Ok? Então a ação na pressão arterial vem decorrente da diminuição da liberação de noradrenalina, logo diminui frequência cardíaca, ocorre relaxamento dos vasos e diminuição da resistência vascular periférica. Os antihipertensivos de ação central de segunda geração. Aí a gente tem monoxidina, rilmenidina, que são os principais. Eles são modificações estruturais da clonidina. Então, eles têm menos efeitos sedativos e baixa afinidade por alfa-2. Né? Então, a gente já viu que eles têm uma seletividade por alfa-2, mas acaba que esse de segunda geração tem uma baixa afinidade pelos receptores alfa-2. Então, existem estudos que relatam que há evidências que indicam que essa atividade hipotensora ela é devida à ação em receptores imidazolínicos, né, existindo uma correlação entre o grau de hipotensão e o número de receptores imidazolínicos que são ocupados, e não exatamente por uma ação nos receptores alfa-2. Então, provavelmente seja por isso que, mesmo com a baixa afinidade por receptores alfa-2, eles têm uma ação hipotensora relativamente boa, né? E são utilizados na clínica, provavelmente por ação em receptores imidazolínicos. Então, os antagonistas alfa-adrenérgicos seletivos, né? A gente tem a prazosina, terazosina e doxazosina. São antagonistas reversíveis, a seletividade deles por alfa-1 é bem maior do que por alfa-2. Então, eles têm uma seletividade alfa-1, para receptores alfa-1. Né? Eles são antagonistas. O que é antagonistas? Ele interage, ocupa o receptor alfa-1 e não permite que esse receptor seja ocupado por um agonista. Então, eles ocupam o receptor alfa-1
e não permite que esse receptor seja ocupado por uma noradrenalina e tenha a sua função exercida. Então, eles têm uma seletividade por alfa-1. E eles são reversíveis. O que quer dizer isso? Que eles não ocupam esse receptor eternamente. Eles podem ser deslocados do receptor. Então, os antagonistas alfa-adrenérgicos, eles causam, alguns têm toxicidades e efeitos colaterais. Então, o efeito de primeira dose pode causar uma hipotensão postural, taquicardia reflexa, retenção de líquidos, aumentam a volemia, hipotensão sexual, obstrução nasal, diarreia, com um efeito direto por uma maior liberação de hormônio adrenocorticotrófico, né, ou a corticotrofina. Então, eles causam aí alguns efeitos colaterais. Os bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos. Então, até agora a gente já viu os agonistas alfa-2, os antagonistas alfa-1, e agora a gente vai ver os bloqueadores beta-adrenérgicos. Os bloqueadores de receptores beta. Então, eles vão causar uma diminuição da pressão arterial quando eles se ligam aos receptores beta-1 no coração, causando a diminuição do débito cardíaco. Então, a gente sabe que eles são bloqueadores, ou seja, eles se ligam e impedem a ativação dos receptores beta-1, né? Então, eles têm uma diminuição da ativação dos receptores beta-1. Por que diminuição? Porque os receptores beta-1 vão estar ocupados, bloqueados por esses fármacos, causando aí a diminuição do débito cardíaco, diminuição da resistência periférica, vascular periférica, e isso vai diminuir a pressão arterial. Além disso, eles causam a diminuição da liberação de renina pelo fígado, que vai diminuir a angiotensina 2, que é vasoconstritora. Se eu diminuo a angiotensina, eu tenho vasodilatação, né? Ou eu tenho uma inibição da vasoconstrição, não chega a ser uma vasodilatação. Então, eu tenho uma diminuição da resistência periférica. Ao diminuir a angiotensina, eu também diminuo a liberação de aldosterona pela suprarrenal, logo eu tenho uma diminuição da retenção de sódio, levando à diminuição da retenção de água e diminuindo o volume sanguíneo. Isso faz com que diminua a pressão arterial. Diminuição do volume sanguíneo causa diminuição do débito cardíaco. Então, se eu tenho a pressão, ela é igual ao débito cardíaco vezes resistência periférica. Se eu diminuir a resistência, diminuir o débito, eu diminuo a pressão arterial. Então, a eficácia e os usos desses fármacos na redução da morbidade e mortalidade de doenças cardiovasculares. Primeira opção em hipertensão arterial, que apresentem arritmias, encefaleias de origem vascular, hipertiroidismo e tremores. Então, os efeitos adversos que esses fármacos podem causar uma depressão, insônia, uma astenia, disfunção sexual, uma bradicardia com batimentos cardíacos menores do que 50 por minuto, bloqueio átrio-ventricular, vasoconstrição periférica, broncoespasmos, intolerância à glicose, ou causando aí uma hipertrigliceridemia, diminuição de HDL. Suspensão brusca do uso desse medicamento pode levar a uma hiperatividade simpática e uma isquemia miocárdica. Então, se de uma hora para outra a pessoa suspender o tratamento, ela pode ter uma hiperatividade do sistema simpático que vai estar bloqueado, né, beta, lá nos receptores beta. E isso pode causar um efeito adverso intenso nesse paciente. Então, a retirada da droga, o mecanismo para a retirada, né? Então, o uso crônico de beta-bloqueadores determina que tenha o upregulation dos receptores beta. Então, a suspensão abrupta pode determinar uma piora de uma angina, pode causar morte súbita, crise hipertensiva e taquicardias, né? Ou taquiarritmias. Então, o uso de beta-bloqueadores por um longo período, uso crônico, 6 meses, 1 ano utilizando, ao se retirar tem que fazer um desmame, né, uma diminuição e um acompanhamento, né, da diminuição dessa dosagem, porque a suspensão abrupta ela pode determinar uma piora, né, em alguns quadros desse paciente.
Então, gente, só para a gente finalizar os simpaticolíticos, agentes simpaticolíticos, vamos lembrar aí que nós vimos os fármacos que são agonistas alfa-2. Vamos voltar aqui rapidinho. Nós temos os agonistas alfa-2. Os agonistas alfa-2, né, são os de ação central. Eles agem interagindo no receptor alfa-2, que causa uma ação inibitória, impedindo que sejam liberadas mais noradrenalina na fenda sináptica. Por isso, a ação dele é central, tá? Ação central porque ele impede a liberação de mais noradrenalina na fenda sináptica. A gente tem alguns que são mais seletivos alfa-2, como a clonidina, metildopa e guarabenzo. Apesar de que existem estudos dizendo que a clonidina não tem ação somente em alfa-2, ela também age em receptores imidazolíticos. E com essa ação mais seletiva, né, eles acabam tendo esse efeito inibitório. Eles podem acabar interagindo em receptores alfa-1 e beta, mas uma condição bem inferior, mas o que leva a ter os efeitos adversos. Então, pode acontecer aí esses efeitos adversos que a gente já tinha visto, né? Então, diminui frequência cardíaca, diminui a resistência do vaso e diminui a resistência vascular periférica. A gente viu que existe os de ação central de segunda geração, que é a amoxicilina e a rilmenidina, que eles já têm umas modificações estruturais em relação à clonidina. E eles têm uma baixa afinidade por alfa-2, mas os seus efeitos provavelmente são através dos receptores imidazolínicos. Então, eles têm uma ação, né, são de ação central, mas essa ação central são considerados de segunda geração. Aí nós temos os antagonistas alfa-adrenérgicos seletivos, são os alfa-1. Aí nós já entramos nos antagonistas, né? O que é que o antagonista faz? Ele bloqueia um canal. Ele impede que aquele canal seja ativado pelo agonista. Então, se eu tenho um antagonista alfa-1, né? Onde é que nós temos receptores alfa-1? Nós temos alfa-1 aí nos vasos, né? Então, se eu bloqueio o alfa-1, eu tenho diminuição da resistência vascular periférica. Automaticamente, eu tenho diminuição da pressão arterial. Certo? Então, nós já vimos o alfa-1, antagonistas alfa-1. Nós vimos todos os efeitos. Aí nós temos os bloqueadores, né? Os antagonistas beta-adrenérgicos, que agem beta-1, principalmente beta-1, que estão lá no coração. Receptores beta-1. Quando eles agem nos receptores beta-1, eles inibem a ação da adrenalina no receptor beta-1. Então, automaticamente, ele diminui débito cardíaco, resistência periférica, por diminuir a liberação de renina, que vai diminuir a aldosterona, que diminui retenção de sódio e água, diminui volume sanguíneo, diminuindo o débito, e a angiotensina diminuída também, temos diminuição da resistência periférica, que leva à diminuição da pressão arterial. Então, também tem os seus efeitos adversos, principalmente porque, mesmo com a seletividade beta-1, eles não são completamente seletivos. Então, gente, a gente já viu que para a retirada desses beta-adrenérgicos, desses beta-bloqueadores, tem que ter um mecanismo de desmame, né, para retirada, para que não pode ocorrer uma suspensão abrupta, para não ter taquicardia nem crise hipertensiva, ok? Então, a gente finaliza a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham entendido. Essa primeira parte é só o início, certo? Assistam os próximos vídeos para vocês terem um entendimento completo. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail, pode deixar nos comentários. Vou fazer de tudo para responder vocês. E a gente se encontra na próxima aula, ok? Bons estudos!